Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um serviço. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Aqui nós temos um setor da empresa, né, onde guarda alguns materiais para reciclagem. Tem um moinho aqui. Aqui fica o setor dos compressores. Temos 3 compressores aqui. Um secador. Aqui fica as bagaceiras, né? Motor velho, transformador, peças de máquina, estacionamento de moto. Tem algumas bagunças aqui. E o que acontece, pessoal? A iluminação aqui está bem precária, a gente precisa arrumar. Um sistema bem antigo. E eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Dá uma olhada. Apesar a telha estar quebrada, aquele pedaço de galho ali, não é aquilo que eu queria. Deixa eu mostrar aqui, já que... Olha isso aí. Mas não é essa questão que eu quero mostrar não para vocês, é a questão da iluminação. Vocês podem observar, deixa eu aproximar aqui mais um pouco, que ela está piscando, ó. Dá pra perceber, deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Ó. A situação do interruptor, ó. Tem aquela tubulação ali e olha, ele está descendo ali, ó, numa área praticamente externa, né? E eu vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Olha a situação do interruptor. Aberto, tudo molhado. Acho que não vou nem mexer aqui. Mas o que eu observei aqui, pessoal? Essa iluminação, ela tem alguns erros aqui de ligação. Primeiro, né, a própria infraestrutura, né? Isso aqui não tem como negar. Olha como está totalmente irregular. A tampa ali aberta, esse tipo de interruptor, assim, não é ideal para a área externa, né? Eu colocaria ele aqui, ó, nesse pilar aqui e dava uma arrumada aqui, né? Mas aqui vai passar por uma reforma, então por isso que ainda não foi feito nada até agora. Mas dá para ver ali que está bem precário, ou seja, toda a chuva que vem pela lateral entra todinha ali na instalação. O que acontece, pessoal? Alguns motivos para que esses tipos de coisas acontecem, né? Da luz ficar piscando. Primeiro, e é o que está acontecendo aqui, de mais grave, é a questão da umidade, tá? Se essa instalação ela fosse protegida por um IDR, ela já teria desarmado, ó, há muito tempo, tá? Então ali tá, por causa da umidade, ela tem uma fuga de corrente para a própria carcaça, para a própria estrutura. Então esse é um grande problema, essa umidade, certo? E o outro problema também, pessoal, essa lâmpada, eu já dei uma olhada ali, o circuito dela tá saindo de cima da chave dessa máquina aqui, ó. Isso aqui é uma máquina, certo? Aqui é o acionador da máquina. Deixa eu dar uma diminuída aqui no... Aqui é uma chave compensadora. E olha aqui o disjuntor, ó. Então a iluminação, ela tá saindo de cima da alimentação principal da máquina. Então olha só, não tem nem proteção, não tem nenhum disjuntor protegendo o circuito. A rede vem aqui, entra pelo disjuntor de 63 que está fazendo só a máquina. Então pegaram ali em cima, ou seja, está totalmente irregular. Esses tipos de luminária, quando alimentado em 220, fase, primeiro, né, tem que ter disjuntor em qualquer situação. Mas no interruptor, ele teria que ser bipolar, para poder interromper as duas fases. Nesse caso aqui, ó, ele só interrompe uma das fases. Então mesmo não tendo a umidade, ainda há risco da lâmpada ficar piscando. Principalmente as lâmpadas mais modernas, tá bom? Essa daqui, como ela é fluorescente, ainda ela usa reator, então ela não é tão sensível. Mas se fosse uma de LED, essas mais modernas, mesmo se não tivesse umidade, mas se a fase ficasse diretamente na lâmpada, que é o que está acontecendo, também poderia acontecer essa questão da lâmpada ficar piscando, tá bom? Então, pessoal, eu vou sentar aqui um pouquinho, eu estou muito cansado. Pra gente terminar de falar a respeito desse assunto aí, tá? Aqui também tem um quadro de comando desses compressores aqui, ó.
Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui em cima tem um transformador, porque esse compressor que está em uso no momento, ele funciona em 380 volts, trifásico. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Eu vou ficar aqui para deixar de fundo o quadro feio ali, e aqui a gente não tem vergonha de mostrar coisa feia não. Mas a gente tem que arrumar, né? Claro, tem que passar essa ideia para a chefia e tentar resolver. Mas vamos lá, vamos falar da lâmpada. O que acontece, pessoal? Esses problemas de lâmpada ficar piscando, existem 3 grandes problemas para isso acontecer. Primeiro, a umidade, que nem vocês viram lá. A água está diretamente no interruptor e isso gera uma fuga de corrente, tá? Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, a fase ficar direto em uma das pontas da lâmpada. A lâmpada, quando ela está desligada, ela não pode ficar com nenhuma das fases em contato com ela. Por isso a função do interruptor. Eu já peguei muitas instalações simples, residencial principalmente, onde o camarada, em vez de ele levar a fase para o interruptor, ele leva a fase para a lâmpada. E ele secciona ali no interruptor o neutro. Tá errado, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque as lâmpadas hoje em dia, ela é tudo eletrônica, né? Ela é muito mais sensível. Ela tem ali os componentes capacitivos que são muito sensíveis. Então, qualquer tensãozinha já é o suficiente para ela carregar o capacitor e dar uma disparada em alguns momentos. E aí a gente consegue perceber esses picozinhos de energia que ela dá. Não sei se vocês já viram, às vezes à noite principalmente, né, quando está tudo apagado, de vez em quando você percebe que a lâmpada dá aquela piscadinha. É por causa disso. Um dos problemas é isso, a fase não está interrompida, está sendo interrompida o neutro. Errado, tem que interromper a fase. E pelo segundo motivo também que tem que ser dessa maneira, é a própria segurança, tá, pessoal? Às vezes você vai trocar uma lâmpada, eu mesmo confesso para vocês que eu faço isso, não é o correto. Mas às vezes na correria você vai trocar uma lâmpada, você não vai lá desligar o disjuntor, procurar qual circuito que é daquela lâmpada, né? Se preocupar se o interruptor ali está desligado. Então imagina, você não vai lá desligar o disjuntor, você fala assim, vou deixar só o interruptor desligado. Quando você desliga ali o interruptor, se você estiver desligando só o neutro, a fase está lá. Então na hora de você trocar a lâmpada, se você encostar no soquetezinho da lâmpada, ou no receptáculo, no próprio receptáculo lá, você corre o risco de tomar um choque. Kleber, mas uma fase só eu vejo falar por aí que não dá choque. Mentira, é muito perigoso. Se você está em cima de uma escada de alumínio, essa fase, ela vai fechar o seu circuito, ela vai tentar jogar para a terra. E aí é onde a gente toma aquelas fisgadas. Eu já tomei muitas fisgadas, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Num simples trocar de lâmpada, a gente tem que tomar esses cuidados. Tá certo, pessoal? E tem um terceiro problema também que pode acontecer, que pode ocasionar pelo fato da lâmpada estar piscando, que é o menos provável, mas eu já peguei também situação desse jeito. O que acontece? Em casa onde tem poucas tubulações, provavelmente tipo em casas, por exemplo, onde só tem um conduíte só, distribuindo praticamente para a casa toda. Então ali você não tem só o circuito de iluminação, você tem as tomadas, talvez até o cabo do chuveiro. Eu já peguei situação em que o cabo do chuveiro passa junto. O camarada meteu na tubulação grossa e meteu todos os fios junto, na mesma tubulação. O que pode acontecer, pessoal? Às vezes, no momento em que o circuito vamos supor, o circuito da geladeira está passando ali no meio, junto com muitos outros circuitos. A lâmpada está desligada, porém, quando o termostato da geladeira faz acionar o compressor, há uma corrente elétrica proveniente do motor. E por se tratar de motor, pessoal, cria ali um campo magnético, cria uma indução nesses circuitos da própria luminária, porque está do lado, está uma coladinha na outra ali. E como eu falei para vocês, pessoal, o circuito de lâmpada ela é muito sensível. Qualquer tensãozinha induzida, ela pode ser suficiente para carregar os capacitores e dar aquela piscada nas lâmpadas, tá bom? Então o terceiro fato é a questão do agrupamento, quando você tem muitos circuitos na mesma tubulação. E isso também contribui para que suas lâmpadas fiquem piscando, tá bom? Então, não quero que esse vídeo fique muito comprido, então vamos lá. 3 motivos básicos para a lâmpada ficar piscando. Primeiro,
umidade, tá? Fuga de corrente por umidade. Segundo, instalação errada em relação ao seccionamento das fases. Em vez de seccionar a fase, secciona o neutro. A fase fica lá em uma das pontas da luminária. E terceiro, por indução magnética, tá bom? Nessa indução magnética está relacionado com a quantidade de circuitos junto com a iluminação. E eu falo indução magnética principalmente por causa dos circuitos de geladeira, tá? Estamos trabalhando com o motor. Há um pico de corrente no momento da partida desse motor da geladeira, tá? E as lâmpadas hoje em dia elas são muito sensíveis. Antigamente, quando a gente tinha aquela lâmpada incandescente, esse problema não era visível. O problema existia, mas não era visível, por se tratar de uma carga puramente resistível, tá bom, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha ficado esclarecedor, tá bom? E eu espero logo poder estar resolvendo essas questões. Por exemplo, dessa lâmpada piscando, esse interruptor mal instalado de qualquer maneira, aquele quadro dos compressores também precário, tá bom? E assim a gente vai encerrando o vídeo por aqui, tá bom, pessoal? Fiz rapidinho porque eu preciso já voltar a trabalhar. Vamos que vamos, um ótimo dia para todo mundo aí. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar aquele like maroto para nos fortalecer. Um abraço, pessoal.